Meu nome é Marco Antônio, sou estudante do curso de jornalismo da Unicid. Hoje vou entrevistar o pastor Otávio Werneck, presidente da Igreja do Nazareno, em Fazenda Grande 2, Salvador. O nosso tema é sobre se a religião é um serviço essencial ou não na pandemia. Como a liberdade de religião fundamenta em 3 pilares distintos na Constituição, e todos estão relacionados à liberdade de crença, à liberdade de culto e à liberdade de organização religiosa. E essa mesma base serve de fundamento para aqueles que não crêem em nada. A Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 6º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Pastor Otávio, é essencial o culto presencial na pandemia? Olha, eu vejo pelo lado da ajuda, do acolhimento. Quando nós, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento muito delicado, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sem norte. Já foi relatado muitos casos de violência doméstica, violência nos lares, muitos casos de violência contra idosos, muitos casos de problemas psicológicos, problemas na área mental, de ansiedade, problemas de crise do pânico, problemas de depressão, o que tem causado esses momentos que estamos vivendo. Então, qual é o papel da igreja nesse momento? O papel da igreja é acolher, ter uma palavra de orientação, trazer uma palavra de esperança, trazer uma mensagem de paz, dar um norte para que as pessoas tenham mais segurança, principalmente porque a igreja ela atende os dois lados. Ela atende o lado social e o lado espiritual, que também abrange o lado emocional e psicológico da pessoa. A nossa igreja, por exemplo, não só a nossa, a maioria das igrejas elas têm se voltado para ações sociais nesse momento. Por exemplo, a nossa igreja tem distribuição de quilos, campanha do quilo, tem ajudado com cesta básica, ajudou, inclusive, fazendo aqui, cotizando, fazendo vaquinha, para que se pagasse luz e aluguel de outras pessoas que estão desempregadas, confinadas, que não podem sair de dentro de casa. Auxiliando, e eu quero agradecer ao meu querido irmão Marco, auxiliando pessoas, inclusive, com doação de remédios, para que as pessoas possam ter o seu sofrimento amenizado, as suas dores um pouco mais diluídas. Então, é essencial o papel da igreja no momento em que estamos vivendo. Quais são os serviços prestados pela sua organização religiosa hoje? Bem, além do que eu falei, desse culto presencial, dessa palavra que a gente traz para as pessoas de fé, palavra de esperança, palavra que transmite paz, palavras que dá segurança nesse momento tão difícil em que as pessoas estão desalentadas. Como eu disse, a gente trabalha com distribuição de cesta básica, aconselhamentos via internet, porque em alguns momentos a gente não pode estar próximo, assim como nós estamos fazendo assim pelo Zoom, tem pessoas também que a gente acolhe elas e a gente as atende nas suas necessidades emocionais e psicológicas pelo Zoom. A igreja tem um papel muitíssimo relevante nesses dias, assim como os hospitais, assim como o atendimento de saúde pública em particular tem atendido pessoas na área física, as igrejas atendem as pessoas na área emocional, psicológica e espiritual, e também nessa área social, que é, na medida do possível, doar alguns alimentos, doar remédio e, de alguma forma, ajudar com que as pessoas, como pagou o aluguel de alguma pessoa aqui, enfim, ajudar nessa parte financeira que é muito difícil nesses dias. O Supremo acertou deixando a cargo dos governadores e prefeitos as decisões finais de liberar ou não os cultos e missas? Meu amigo jornalista, essa pergunta ela é uma pergunta muito
assim complexa, mas vamos tentar. A Constituição nos garante a liberdade de culto e de expressão livre da nossa fé. A Constituição nos dá esse pleno direito, como foi lido no artigo agora há pouco, vocês leram isso. Só que infelizmente, existem alguns abusos por parte disso. Quando ela entrega esse direito a estados e municípios, ela não normatiza como é que eles vão usar esse direito. Por exemplo, a nossa igreja aqui, o irmão Marcos sabe muito bem disso, na entrada tem aquele totem de álcool em gel para as pessoas pisarem e botarem o álcool em gel nas mãos. Tem uma pessoa na entrada da nossa igreja com um medidor de temperatura para que se meça a temperatura das pessoas. Há um irmão que está oferecendo máscara, se alguém, por acaso, quiser vir sem máscara, e há um espaço dentro da igreja de um para o outro que é regulamentado. Algumas cadeiras são isoladas para que se abra um espaço de 1 metro, 1,5 metro entre as pessoas, para que elas não se contaminem. E não é permitido, sob nenhuma hipótese, uma pessoa entrar aqui com febre, com sintomas da Covid, ou ficar de ajuntamento na igreja. Há um número limitado de pessoas que assistem ao culto. Bem, eu acredito que quando as igrejas fazem isso, elas estão respeitando a lei, elas estão oferecendo segurança para as pessoas que frequentam esse espaço religioso. Só que isso sendo entregue nas mãos do Estado e do município, na mão do Estado e do município, possa ser que o município não veja dessa forma essa segurança que a igreja passa e possa, enfim, fazer um veto duríssimo, em que as igrejas sejam penalizadas, ainda que elas estejam cumprindo todas as normas de saúde e higiene para a população. Então, é uma pergunta complexa. Existem igrejas, por exemplo, que não oferecem esse tipo de segurança nenhuma. Para isso, o Estado deveria fazer uma fiscalização mais rigorosa e, ao constatar que houvesse grupos religiosos, independente de ser igreja evangélica ou de outro segmento religioso, que nós temos muitos no nosso Estado, ao constatar que algumas igrejas não estejam respeitando essas normas de segurança, essas igrejas deveriam ser notificadas. E eu apoio como pastor, que se eu tiver um culto acontecendo com esse tipo de aglomeração sem cuidado, que esse culto seja interrompido, até que esta igreja restabeleça e passe a fazer conforme os protocolos de saúde exigem. Então, não sei se eu consegui responder a contento, mas eu penso dessa forma. Por parte é bom se o Estado não abusar. O que fazer para se prestar um serviço religioso à população com segurança, no seu entendimento? Bem, essa pergunta eu quase que respondi ela nessa pergunta que você me fez. Então, que a igreja ofereça o seu espaço, o espaço dessa igreja seja higienizado, desinfectado, pronto. Que essa igreja tenha uma boa ventilação, que essa igreja tenha medidores de temperatura, que essa igreja tenha álcool em gel para oferecer a todas as pessoas que frequentam, que nesse espaço dessa igreja também seja obrigatório o uso de máscara, e se alguém vier sem máscara, que tenha alguém nesta igreja, nesse espaço religioso, independente se é igreja, ou seja, um terreiro de candomblé, ou uma religião afro, que nesse espaço se ofereça máscara, ela tem esses itens de segurança, e isso seja observado com todo rigor. Esse é o espaço de segurança. E que essa igreja, esse é o espaço que eu falo no sentido de oferecer um culto e um acolhimento seguro para essas pessoas. Ela tem que observar todas as normas de segurança sanitária para que ela possa, então, prestar um serviço social e espiritual para as pessoas. A igreja hoje é cumpridora das leis da ordem? Outra pergunta complexa que você me faz. Bem, como pastor, como eu tenho uma denominação, ela é nós chamamos de uma igreja organizada, ou seja, uma igreja que está de acordo com todos os trâmites legais do Ministério da Fazenda, na segurança pública, enfim, com um espaço adequado para acolhimento dos seus fiéis. Bem,
a igreja, na sua grande maioria, ela é cumpridora, sim, da lei e da ordem, na sua grande maioria. Ela deixa de cumprir a lei e a ordem quando ela quebra esses protocolos, que agora é um protocolo nacional. Ele não é apenas um protocolo local. A pandemia é planetária, mas no Brasil ela é um caso seríssimo. E quando a igreja deixa de cumprir essas normas de segurança, essas normas de saúde, quando a igreja desrespeita e quebra esses protocolos, ela deixa de cumprir a lei, o que é contra os princípios bíblicos e o que é contra o que uma igreja precisa defender, cumprir a lei e a ordem. Agora, se essa lei e essa ordem ela for contra a razão da igreja existir, a razão da igreja ser estabelecida, e contra a nossa Constituição, não só a igreja, mas todo cidadão tem o direito de não cumprir aquilo que vai contra si, contra a sua segurança, contra a sua fé, contra a sua crença e contra a sua liberdade de expressão e a sua liberdade de ir e vir. Aí ela tem o direito de quebrar qualquer que seja a ordem dada. Pastor Otávio, eu gostaria de agradecer ao senhor por ter disponibilizado esse tempo para poder participar da minha entrevista. Finaliza aqui a entrevista, Marco Antônio. Eu que agradeço, um prazer servir, um prazer cooperar com o seu trabalho. Obrigado.